Olá, eu vou resolver para vocês o desafio 1.3 da SA1 da matéria de eletricidade do curso técnico em eletroeletrônica. Então, para chegar no nosso desafio, eu vou clicar aqui em eletricidade e eu vou clicar aqui no item 2, onde eu tenho os nossos desafios. E o desafio que a gente vai resolver é o desafio 1.3, corrigindo defeitos em circuitos elétricos. Então, vou clicar aqui. Ele vai abrir para mim meu Word. Eu já tenho meu Word aberto aqui. Tá? E o que a gente tem que fazer? Dar sequência na manutenção que esse profissional está fazendo nessa máquina. Então, após a medição das resistências, você verifica que os resistores R3 e R4 estão com defeito e que não possuem valores anotados. Portanto, para corrigir os defeitos no circuito elétrico, você deve calcular os valores das resistências desses componentes. Então, o circuito está aqui e nós deveremos calcular o valor das resistências R3 e R4 para que sejam substituídas por resistências novas. Ele deu para mim os valores de resistores 1, 2, 5 e 6. Deve-se calcular os valores de R3 e R4 para substituí-los no circuito através do diagrama acima. E aqui embaixo nós temos o espaço para você calcular. Eu vou resolver para vocês esse exercício aqui agora. Bom, para resolver esse exercício, eu preciso fazer uma análise desse circuito aqui. Fazendo uma análise, eu consigo verificar alguns detalhes. O primeiro deles é que os resistores R2 e R3 estão em paralelo e os resistores R4, 5 e 6 também estão em paralelo. E o meu circuito traz para a gente a resistência equivalente, que está escrita aqui, dessa associação de R2 e R3 em paralelo e de R4, 5 e 6 em paralelo. Esse conteúdo para resolver esse exercício, ele está aqui no material web. Então eu vou voltar aqui onde a gente estava. Vou clicar uma vez em voltar. Eu vou aqui em material web. Eu posso vir aqui no primeiro guia, que ele vai estar aqui também. Vou clicar em entrar. Aqui no material web, então, eu tenho os nossos desafios e eu tenho o desafio 1.3. Se eu for passando a matéria para frente, ele vai me dar o contexto de resistência elétrica, vai me dar o contexto de alguns fatores, algumas informações interessantes. E eu vou analisar que ele traz para mim associações em série e associações em paralelo. Tá? Na associação em paralelo, que são essas duas que nós identificamos, ele traz para a gente duas equações diferentes. Essa equação aqui, que é a equação que eu vou utilizar quando eu tenho três ou mais resistências, e uma outra equação que eu tenho aqui embaixo, onde eu vou utilizar quando eu tenho dois resistores. Tá? Eu posso utilizar a equação de cima apenas com dois resistores também, porém, a solução do exercício fica um pouco mais complexa. Lembrando, o que é a resistência equivalente? A resistência que vai ter o valor de todos os resistores simultaneamente no circuito. Então, se eu pegar meu ohmímetro e fizer a medição entre os pontos B e C aqui, colocar uma ponta do ohmímetro aqui e outra aqui no C, eu vou medir uma resistência de 4 ohms. Se eu puser essas duas pontas do ohmímetro entre os pontos C e D, eu vou medir uma resistência de 1 ohm. Tá? Bom, vamos começar a resolver isso aqui. Então, eu vou pegar a equação que eu vou utilizar para resolver quando são dois resistores. Então, vou desenhar aqui. E eu vou puxar isso aqui para cima. Então, nesse ponto, eu vou escrever a minha equação, que fica resistência equivalente é igual R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3. Eu tenho o valor da resistência equivalente e eu tenho o valor de R2. Então eu vou calcular quem? R3. Substituindo os valores aqui na minha equação, a minha resistência equivalente vale 4, então eu coloco aqui 4, é igual.
R2, quanto que vale o meu R2? Ele vale, aqui embaixo, 6,5 ohms. Então, eu vou substituir o R2 por 6,5. Então, fica 6,5 vezes R3 dividido por 6,5 mais R3. Nesse momento, eu posso multiplicar em x. Então, eu vou multiplicar o 4 vezes o pessoal aqui embaixo e o 6,5 e o R3 vezes 1 que eu tenho aqui do lado esquerdo. Então, continuando. Vai ficar 4 vezes 6,5. Vamos fazer aqui. 4 vezes 6,5 dá 26. Então, fica 26 mais 4 vezes R3, 4R3. E do lado de cá fica 6,5 vezes 1, do meu lado esquerdo, 6,5, vezes R3 vezes 1, R3. Tá? Eu vou pegar esse 4,4R3 e colocar do meu lado esquerdo. Então, a equação fica 6,5R3 menos 4R3, que dá 26. 6,5R3 menos 4R3 sobram 2,5R3, que dá 26. Então, R3, isolando, né, é igual a 26 dividido por 2,5, que vai dar 26 dividido por 26 dividido por 2,5 deu um valor de 10,4 ohms. Deu um valor de 10,4 ohms. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que onde está R3, eu tenho um resistor de 10,4 ohms. Então, se eu substituir o R3 por um resistor de 10,4 ohms, ele vai conseguir trabalhar no circuito da mesma forma antes do R3 queimar. Dando sequência, falta achar o valor de quem? De R4, R5 e R6. Então, eu vou para a próxima página. Vamos lá. Então, ele fala para a gente o seguinte. R4, R5 e R6, eles estão também em paralelo. Se eu for no meu material web, eu vou lembrar que a equação é essa aqui. Ó. Então, vamos aplicar essa equação aqui embaixo. Então, eu vou puxar para cá. Resistência equivalente é igual a 1 dividido por 1 sobre R4 mais 1 sobre R5 mais 1 sobre R6. Substituindo, fica... A minha resistência equivalente está aqui, ó, 1 ohm. Então, 1 é igual a 1 dividido por 1 sobre R4, que mantém, mais 1 sobre R5, que vale 3,6 ohms, e o R6, 1,8. 1 sobre 3,6 mais 1 sobre 1,8. Isso vai ficar igual a 1, que é igual a 1 dividido por 1 sobre R4, mais 1 dividido por 3,6, 0,277, mais 0,277, mais 1 dividido por 1,8, 0,277.
555 mais 0,555. Continuando, vai ficar 1, que é igual. Bom, voltando aqui, eu vou multiplicar agora em x para poder eliminar essa equação. Então fica 1, vou fazer essa multiplicação aqui, ó. Tudo que multiplica por 1, repete, né? Então 1 sobre R4 mais 0,277 mais 0,555, 0,277 mais 0, já posso resolver isso aqui, fica 0,832. Então, mais 0,832 é igual a 1. Multiplicando, agora eu vou isolar esse 0,32 aqui. Então, 1 sobre R4 é igual a 1 menos 0,832. Então, isso aqui vai dar 1 sobre R4 é igual a 1 menos 0,832. Isso aqui vai dar 0,168. Então, 1 sobre R4 é igual a 0,168. Vou multiplicar em x de novo para arrancar esse R4 daqui. Então, fica 0,168R4 igual a 1. Como está multiplicando vezes o R4, ele vem para cá dividindo. Então, R4 é igual a 0,168. Desculpa. Voltando aqui, 1 dividido por 0,168. E isso dá 5,95, que eu vou considerar que é 6. Então, dá aproximadamente 6 ohms. Portanto, a resposta desse exercício é R3 vale 10,4 e R4 vale 6 ohms. Isso resolvendo através do método de resistência equivalente que está na matéria do capítulo do desafio 1.3. Muito obrigado, até mais.